E o Rafael Paes recebe aqui o doutor Maurício Vitor. Boa tarde, Rafa. Olá, Tony. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, eu de fato recebo hoje o doutor Maurício Vitor. Prazer receber o doutor de volta aqui, especialista em Direito Público, doutor, para a gente falar de um assunto bastante importante que vai acontecer em Guaraqueçaba amanhã, né? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. O prazer é meu. E, de fato, como a eleição em Guaraqueçaba ainda tem desdobramentos, né? Ainda caminha, né, doutor? Ainda caminha. Há uma grande possibilidade de amanhã ter um importante desdobramento dessa situação. Ok, vamos então explicar para o pessoal em casa o que acontece. O prefeito eleito em 2016 em Guaraqueçaba, o Ariad Said, ele ainda não assumiu o cargo por conta de uma desaprovação de contas da sua última gestão em 2011, né, doutor Maurício Vitor? Isso. Aí agora ele, por conta de... não conseguiu assumir ainda por conta dessa desaprovação das suas contas, e amanhã vai ter uma sessão na Câmara de Vereadores da cidade bastante decisória, pode ser bastante decisória, na verdade, para que ele venha assumir. Atualmente, quem administra o município é o presidente da Câmara, o Abelardo Sarubi. Doutor, explica para a gente melhor essa situação toda. Vamos relembrar um pouquinho esse caso, né? Então, assim, o Ariad foi prefeito de Guaraqueçaba por 2 mandatos. O segundo mandato, que seria exercido de 2009 a 2012, acabou interrompido em 2011. Ele saiu em outubro de 2011, assumiu o Haroldo Salustiano de Arruda e, posteriormente, o Tribunal de Contas julgou as contas de 2011 globalmente, como se fosse uma gestão só, né? E entendeu por desaprovar as contas. No ano de 2016, a Câmara colocou em julgamento esse parecer do Tribunal de Contas, acompanhou, né, desaprovou as contas, e os 2, então, gestores ficaram com contas desaprovadas, o que pode gerar ineligibilidade, né? E em alguns casos especiais isso não aconteceria. A gente entendia que este era um caso. Por quê? Porque o Tribunal de Contas teria cometido o equívoco de não individualizar as condutas. E aí acabou desaprovando as contas de ambos, que se fosse analisado separadamente não ocorreria. O Ariad acabou candidato nas eleições de 2016, pediu o registro de candidatura, esse registro foi impugnado por um outro candidato a vereador, mas no juízo de primeiro grau, na comarca de Antonina, o Tribunal Regional Eleitoral, em primeiro grau, entendeu que deveria deferir o registro, e ele então pôde ser candidato, ao nosso argumento de que não tinha havido a individualização, portanto, ele não estava inelegível. Ele disputou as eleições, ganhou as eleições, benquisto que é pelo povo guaraqueçabano, pelo muito que já fez, né? Pelo que já produziu enquanto prefeito no período em que foi. O povo de Guaraqueçaba vê nele um bom gestor, um gestor honesto, competente. E nesse ínterim, após a eleição, o Tribunal Regional Eleitoral, daí em segunda instância, acabou por reformar a decisão de primeiro grau, cassando a candidatura do Ariad. Entendi. E nós entendíamos que isso não era cabível, recorremos ao TSE. Para e passo, fomos ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e pedimos revisão daquela desaprovação anterior, ressaltando essa questão da individualidade das condutas. E o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no mês de dezembro, numa sessão realizada no dia 8 de dezembro, que posteriormente foi publicada no Diário Oficial no dia 15 de dezembro, então anulou a decisão que tinha desaprovado as contas. Isso foi em 15 de dezembro, a publicação oficial, a Câmara tomou providência de recorrer disso, mas essa anulação daquela desaprovação, então, tira qualquer possibilidade de ineligibilidade, tanto do Ariad quanto do Haroldo, né? Sim. O Haroldo não foi candidato nessas eleições, mas com essa decisão do Tribunal de Contas também se beneficia e ficam ambos elegíveis. Essa decisão precisa passar pelo crivo e pela aprovação da Câmara de Vereadores. E a Câmara, conforme a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, teria 60 dias para fazer essa apreciação. Como não havia feito, o Ariad protocolou um requerimento antes do Carnaval, dia 22 de fevereiro, para que a Câmara, então, aprecie
apresentou a decisão do Tribunal de Contas, que é conhecida da Câmara, para que a Câmara aprecie, vote, e a gente tem a expectativa de que essa votação ocorra na sessão de amanhã, que seja incluída na ordem do dia da sessão de amanhã da Câmara de Vereadores. Amanhã às 14 horas da tarde, então, e daí sim pode ser que saia essa decisão para que o prefeito eleito Ariadne possa assumir o cargo para qual foi eleito. Exatamente. Assim, a Câmara se reunindo e votando isso, e acompanhando o parecer do Tribunal de Contas, ela possibilita ao Ariadne, então, assumir o cargo. Como? Essa informação vai ao TSE, o TSE vai verificar que a Câmara já reviu sua decisão e aí libera a posse do prefeito legitimamente eleito pela população de Guaraqueçaba. Tá certo, então, doutor. Bom, a gente gentilmente convidou aqui o doutor Maurício Vitor para falar sobre esse assunto com a gente, porque é um assunto que nós já acompanhamos antes e é necessário dar o desdobramento quando a gente começa a falar de um assunto aqui na televisão, para que você de casa possa acompanhar também esse desdobramento. Então, amanhã, né, doutor, também é muito importante a população local lá de Guaraqueçaba participar dessa sessão que vai acontecer às 14 horas. 14 horas. Para que possa presenciar e, de certa forma, ali ajudar a lei ser cumprida. Exatamente. Né? O que se espera? Se espera que amanhã às 14 horas isso seja colocado na ordem do dia, né? Porque é importante para a estabilidade do município, é importante para o cumprimento das leis, é importante para reconhecer que o Ariadne, conforme obteve a decisão do Tribunal de Contas do Estado, não tem nenhuma conta desaprovada, e é importante os vereadores estarem dispostos a contribuir com o município, né? Eles foram eleitos para cuidar dos interesses do município. Que não se misture política nessa situação, né? Que ela seja tratada como um assunto jurídico, que e como o Tribunal de Contas tratou de anular a desaprovação, que isso possa ser submetido à Câmara, analisado conforme a luz da lei e que possibilite aí que a vontade do povo de Guaraqueçaba possa ser cumprida. E prevaleça, né? Exatamente. Doutor, obrigado mais uma vez pela sua presença e um bom trabalho lá também amanhã na sessão que o senhor vai acompanhar. Né? Eu é que agradeço a vocês, né? A atenção ao povo de Guaraqueçaba, porque são os interessados e que estão na expectativa de poder ter o seu prefeito empossado. E esperamos que tudo possa correr bem, que não haja nenhuma mistura de interesses e que a cidade possa prosperar. Tá certo, doutor. Obrigado mais uma vez. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta.